A palavra de Deus está em João no capítulo 11, versículos de 28 a 44. É uma passagem das mais belas, das mais marcantes da Bíblia. Uma palavra que essa palavra traz uma verdade que antes de Jesus muitos desejaram ouvir, escutar, saber o que hoje nós sabemos assim com clareza por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu e você, nós somos privilegiados de poder escutar esta palavra que está aqui em minhas mãos, talvez nas suas agora com a sua Bíblia já aberta. Nós somos privilegiados porque muitos quiseram ouvir e não ouviram. Quiseram ver o que nós estamos vendo e não viram. Mas eu e você nesta manhã podemos nos consolar com esta palavra porque ela é verdade. E a verdade, ela tem o poder de libertar o nosso coração das amarras da tristeza, das amarras da angústia. A verdade liberta da morte. Então, João capítulo 11, versículos de 28 a 44. Jesus tinha 3 amigos, muito queridos. Ele tinha mais, mas esses 3 amigos eram muito queridos. E em várias passagens a gente vê Jesus com eles, não é? Apesar de não estarem entre os apóstolos, nenhum deles era apóstolo de Jesus. Mas Jesus os frequentava, era gente querida, era Marta, Maria e Lázaro. E aconteceu que Lázaro, amigo querido de Jesus, que realizava tantos prodígios, que realizava tantos milagres, veio a falecer. E Jesus estava longe, nem puderam esperá-lo para que ele pudesse se despedir do corpo do amigo. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado. E é o que nós vamos ler agora. Versículo 28. Tendo dito isso, ela foi chamar Maria, sua irmã, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, viram que ela se levantou depressa e saiu, e foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e os que estavam com ela também choravam, Jesus comoveu-se interiormente e perturbou-se. Ele perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem, Senhor, vem ver. Jesus teve lágrimas. Os judeus então disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Jesus respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isto por causa da multidão em torno de mim, para que creia que tu me enviaste. Dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com as mãos e os pés amarrados com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhes: desamarrai e deixai-o ir.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Eu disse a você que era uma palavra maravilhosa. E entre tantas coisas que esta palavra nos revela, é que Jesus se compadece de nós no nosso sofrimento. Jesus, ele se comove ao ver a nossa dor. Você veja, Senhor da vida e da morte, Filho vivo de Deus, cuja autoridade no céu, na terra e mesmo no inferno está nas suas mãos. Ele que tudo pode, diante do sofrimento de uma amiga querida, Jesus se comove até as lágrimas. Quem diz que Deus não se compadece do seu sofrimento? Quem diz que Deus é indiferente à nossa dor? Que nós temos que levar a nossa vida sozinhos, jogados neste mundo, porque infelizmente tem gente que cultiva uma religião, uma espiritualidade, eu digo infelizmente para a própria pessoa, porque sofre quem crê assim. Tem gente que cultiva uma espiritualidade, uma religião, que acredita que Deus simplesmente nos jogou no mundo, que o que Ele tinha de fazer por nós Ele já fez, agora cada um que se vire. Um pai humano não faz assim. Um pai de carne e osso, um pai cujo sangue corre nas veias, um pai que tem pecados, que carrega no seu coração as marcas do egoísmo, um pai que vive para si, para os próprios prazeres, não sente isso e não vive isso em relação ao seu filho. Tem exceções, é claro, não é? Mas muitas vezes essas exceções vêm pela vida desequilibrada da pessoa, por enfermidades psicológicas, incapacidades psicológicas, né? Por desvios de conduta, desvios emocionais fortíssimos que impedem aquele pai de realizar a sua paternidade. Mas falando de um pai normal, falando de um pai decente, mesmo em meio aos seus pecados, limites, egoísmo, o pai não joga o seu filho no mundo e ele que se vire. Se um pai humano não faz assim, quem diria do Pai Celeste, que é só amor, que é misericórdia? Se o seu pai, com os males que ele carrega, com os defeitos que você bem conhece, ainda assim amou você, amou seus irmãos, suas irmãs, você percebeu que dentro dos limites desta pessoa, Ele amou como podia amar. Imagine com que amor não nos ama o nosso Deus querido, que não tem defeito, que não tem pecado, que não é egoísta, que é puro amor, que é paciência. Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. E quando Ele chegou e viu que Maria estava ali em sofrimento, e percebeu a dor que estava no coração dela, com a dor de sua amiga, Ele se comoveu, a tal ponto que os que estavam à volta viram uns para os outros e dizem: você viu como Ele amava aquele homem? Comoveu-se até as lágrimas por causa dele. E Jesus ali, entre lágrimas, comovido, quando chega diante do túmulo, chora de novo e começa a fazer uma oração ao seu Pai em favor dos seus amigos. Deus nos deu de presente o maior, o mais poderoso, o mais eficaz de todos os intercessores, que é o próprio Filho de Deus. E você precisa saber que Jesus está sempre intercedendo em seu favor junto do Pai. Você tem um advogado junto de Deus. Você tem alguém que pleiteia a sua causa. Você tem alguém que te ama e que em nenhum momento esquece de você. Existe alguém que todos os dias, incessantemente, reza por você, sabia? Jesus Cristo, nosso Senhor, que pede a Deus a mesma graça que Ele pediu para Lázaro, Ele pede para mim e para você, que nós possamos nos levantar de toda morte espiritual,
de toda morte afetiva, toda morte emocional. É Jesus quem reza ao Pai e pede: meu Pai, que Ele se levante, que Ele não viva a sua vida mortificada. E cada vez que nós nos levantamos das coisas que nos põem pelo chão, dos nossos desânimos, das nossas descrenças, todas as vezes que nós nos levantamos das nossas decepções, que a gente toma dentro do coração a decisão de passar adiante, de deixar para trás essa mágoa, essa falta de perdão, e a gente se reergue pela força do Espírito Santo, pelo amor de nosso Senhor. Ele corta todas as amarras que nos prendem e dá uma ordem: tirai as suas amarras, libertai este meu filho querido. Quando Maria chega diante de Jesus, ela traz o seu coração despedaçado pela dor, a dor do irmão perdido, a dor da saudade do irmão amado, querido, que padeceu por causa da enfermidade, da lepra, quando tinha como amigo, conhecido, frequente em sua casa, o maior taumaturgo daquela época. Taumaturgo é aquele que realiza milagres. Nunca se ouviu falar que alguém tenha feito os milagres que nosso Senhor Jesus Cristo fez. E Marta, Maria e Lázaro sabiam disso. E não obstante, o seu irmão morreu. Quando Marta vê que Jesus está ali, vai ao encontro dele, não é? E conta a respeito de Maria, que Marta sempre foi muito prática, não é? Maria mostrava assim mais o coração. E quando Marta chega para Jesus e conta as coisas todas que tinham acontecido e como Maria estava sofrendo, Jesus diz para ela: vai lá chamar sua irmã. E quando ela se põe diante do Senhor, Ele diz a elas, diante da sua dor, da sua perda, do seu sofrimento: eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Marta, eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Disse ou não disse a você? E com certeza Marta respondia a Jesus: sim, Senhor, tu disseste. E Jesus se voltava para Maria e perguntava para ela, enxugando as lágrimas dos olhos dela, e ele mesmo até se comovendo e chorando e perguntando: Maria, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Mas, gente, o que são as palavras no momento do nosso sofrimento, não é? Porque você vê, uma e outra ouviram, e elas sabiam que Jesus era uma presença viva de Deus. Mas na hora da dor, até com Deus a gente argumenta. Aí diz: mas se o Senhor tivesse estado aqui, né, as coisas teriam sido diferentes. Elas não estavam nem ouvindo o que Jesus estava falando, porque o coração estava machucado demais pelo sofrimento da perda. Quem já perdeu um irmão querido, como foi o caso da Aline, que a gente viu seu sofrimento naqueles dias, agora o sofrimento trocado pela saudade, né? Mas o sofrimento da perda naqueles dias, a mãe que perdeu seu filho, e que perdeu de uma maneira precoce, desastrosa, às vezes de uma maneira extremamente injusta, por meio de um assalto, e um assalto acompanhado de um assassinato, um acidente tolo. Quantos acidentes tolos tiram a vida das pessoas por dirigir alcoolizado, em alta velocidade, de maneira imprudente. E o pai pega nos braços seu filho, a mãe pega nos braços do filho, e o corpo do filho, e pergunta: meu filho, o que você foi fazer? Por que você não teve atenção? Por que você não me deu ouvidos? Na hora da dor a gente nem escuta, porque o sofrimento é muito grande. E Jesus as estava chamando, as duas, de volta à realidade, porque o sofrimento tira a gente da realidade. Quando o sofrimento é muito grande, a gente fica alienado, até as coisas não nos afetam. A gente fica tão passado que o que foi. Se chegam para nós e dizem uma coisa boa, aquilo não cai no nosso coração.
se nos anunciou a pior desgraça que possa ter acontecido, é como se não fosse com a gente, porque a gente está passado pela dor. Jesus as estava chamando de volta à realidade, dizendo: acorda, não deixe esse sofrimento moer o coração de vocês, porque eu não havia lhes dito que se vocês acreditassem, vocês testemunhariam algo maravilhoso, jamais escutado antes. Eu não disse que o que aconteceria seria uma glória para vocês. Mas Maria e Marta não podiam entender o que o seu Senhor estavam fazendo. E tanto elas não entendiam, que se voltando para ele disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. É a partilha de um coração dolorido, mas também é uma cobrança. O que elas estavam dizendo: onde é que você estava, Jesus? O Senhor curou tanta gente, não podia curar seu amigo? Nós tivemos limpar leprosos, nós tivemos devolver vista a gente cega. Quantos milagres nós vimos de surdos que voltaram a escutar por tua causa? E elas olhavam para Jesus e lembravam dos milagres que ele fez e ficavam pensando: e aquele homem da mão seca? E aquele outro que os 4 amigos desceram pelo teto da casa? Será que aqueles 4 amavam mais o seu amigo paralítico do que você amava o nosso irmão? Onde é que o Senhor estava? Porque se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por trás desta frase, por trás desta palavra que elas estavam dizendo para Jesus, nós podemos até ver o que elas estavam pensando. Na verdade, a imagem de fundo, a mensagem de fundo era: Senhor, nós não entendemos por que o Senhor demorou tanto para vir. Você já viu como esta ideia faz a gente sofrer? Às vezes até mais do que aquela situação malvada, cruel que nos envolve. O que está nos envolvendo, que é um sofrimento, que é uma tragédia, causa dor. Mas pensar que Deus não fez nada dói mais ainda. A gente está metido em meio a doenças ou a situações que ameaçam os nossos amados e amadas, fazem a gente sofrer. Mas nos faz sofrer mais ainda quando parece que Deus não dá ouvidos às nossas orações, e no nosso coração nós pensamos e rezamos quase como as duas: Senhor, eu não entendo porque o Senhor está demorando a agir. Meu casamento está acabando e o Senhor não faz nada. O meu filho está cada vez mais longe de mim. Eu olho no rosto dele e vejo aquele olhar vazio. Parece que tem sombras no rosto. Parece que uma nuvem está envolvendo o rosto da minha filha, do meu filhinho amado. Eu não o reconheço mais. Onde está aquela criança feliz que corria pela casa, que pulava no meu pescoço, que beijava o meu rosto, que estava o tempo inteiro me chamando? Onde está o meu filho, Senhor? E onde está o Senhor que não faz nada? A doença se agravou, a doença avançou, o diagnóstico está cada vez pior. Jesus, aonde é que o Senhor está? E aí se falece a pessoa amada, no nosso coração parece que dá um nó. Dentro da gente os nossos sentimentos se contorcem e a gente diz: eu não entendo, Senhor. Eu não consigo compreender os teus desígnios, os teus mistérios. Nós não entendemos como o Senhor deixou morrer esta pessoa que o Senhor disse que amava, esta pessoa que eu queria tão bem e que o Senhor amava como eu também amo. Por que o Senhor permitiu isso? Eu não entendo. Nós não entendemos como o Senhor deixou que a dor e que o sofrimento rasgassem a nossa vida, quando a sua simples presença poderia ter impedido tudo isso. A tua presença no seio da minha casa,
poderia ter impedido a minha família de rachar ao meio. A tua presença junto da vida deste meu irmão, junto da vida do meu pai, da vida do meu filho, da minha filha. A tua presença junto ao leito da minha mãe poderia ter evitado toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Por que o Senhor não veio antes? Quantas pessoas que se encontram num presídio, pagando pelos crimes que cometeram. E agora ali no presídio tem um encontro pessoal com Jesus. Porque Deus, Ele entra no inferno se for para salvar a gente. Deus está presente ali, num presídio, num lugar que pode até vir a ser um antro, não é? São comparações bem diferentes, distintas. Mas Deus se faz presente no presídio, Deus se faz presente num prostíbulo. Não que Ele abençoe um lugar assim, mas é que ali existem pessoas que Ele ama. E o que tiver ao alcance dEle fazer para salvar aquela pessoa, Ele vai fazer. E às vezes ali, dentro de um presídio, numa situação de prisão, prisão pela droga, prisão pela prostituição, prisão por grupos que não permitem você sair do círculo onde você entrou, a gente tem um encontro pessoal com Jesus, a nossa vida muda e a gente percebe que toda uma história teria sido diferente, poderia ter sido diferente. E a gente pergunta a Jesus: Senhor, por que o Senhor não veio antes? Como Marta e Maria fizeram. Agora é tarde, meu irmão já está morto. Agora é tarde, a doença já é irreversível, tornou-se incurável. Senhor, por que demorou tanto? Agora é tarde, agora a gente já terminou, agora a briga aconteceu, a família se dividiu. Senhor, agora é tarde, eu já estou preso. E Marta e Maria diziam isso para Jesus: é tarde demais, já tem 4 dias. O corpo já está apodrecendo dentro do sepulcro. Se abrir, vai cheirar mal, porque meu irmão já está se decompondo. A gente bate os olhos e vê que mesmo, igualzinho, parece acontecer com o nosso relacionamento. A gente olha e diz: não tem o que salvar. O relacionamento está todo comprometido, já apodreceu, já foi carcomido pelo câncer do adultério, já foi apanhado pela moléstia do ciúme, do desrespeito, da descrença um no outro. O relacionamento já foi alcançado pela apatia, pela indiferença, pela frieza. E o caixão aonde ele se deitou, né, foram as inúmeras situações de conflito, de desgaste, de brigas, de palavras malditas, de xingamentos, de ofensas. Já tem 4 dias, elas diziam, já não tem o que salvar. E para tudo isso, Jesus tinha apenas uma grande resposta, que é a resposta que Ele tem para você nesta manhã. O que Jesus respondeu a Marta e a Maria e que Ele está respondendo a você agora? Você pode não entender, mas eu não lhe disse que se você crer, você verá? Eu não disse a você que você crendo, você vê agora. Eu disse que se você crer, você verá. É preciso confiar para alcançar. E se nós pegamos na Sagrada Escritura o exemplo de tantas pessoas que foram homens e mulheres de Deus, cujo nome chegou até nós, gente de outra cultura, gente de outra raça, gente de uma outra época, de 2, 3, 4 mil anos atrás, cujo nome nós conhecemos, porque se tornaram ícones da fé. Nós olhamos para a vida dessas pessoas, não foi uma vida sem sofrimento, também tiveram que acreditar para ver os milagres acontecerem. Por exemplo, Abraão.
Abraão não podia entender porque Deus lhe pediu o sacrifício do seu filho. Era estéril, já tinha tentado tantas vezes que a sua esposa engravidasse, já era velho, já não podia ter filhos mais. E de repente, inesperadamente, sua esposa fica grávida. Você imagina a alegria desse homem. E maior alegria ainda quando o menino nasceu, porque nasceu de uma mulher que já era velha, estéril, não podia mais ter filhos. Então era um milagre diante de seus olhos. Além da alegria de uma criança, a alegria de um milagre recebido por Deus. E agora que o menino estava ali, cheio de vida, enchendo de alegria a casa, Deus pede que o pai o sacrifique. Abraão não podia entender isso. Você imagina Abraão subindo para fazer o sacrifício, o menino do lado, ajudando a carregar a lenha aonde ele ia ser colocado para ser sacrificado. Imagina o garotinho virando para o pai e perguntando, porque isso aconteceu: pai, mas cadê o animalzinho para a gente sacrificar? Eu acho que nunca na vida de ninguém a palavra pai foi tão amarga aos ouvidos. Imagina a dor daquele homem, sabendo que ele subia para matar o próprio filho. Mas ele confiou e viu a glória de Deus na restituição do seu filho. Deus não deixou que Abraão levasse até o fim aquele propósito, mas pela decisão de Abraão de sacrificar e entregar o seu filho, nós tivemos uma recompensa imensamente maior. Deus deu o seu filho a nós para a nossa salvação. Você viu o drama que Moisés viveu na vida dele, um homem de Deus. Moisés não entendeu porque que ele teve que passar 40 anos no deserto. Foram 40 anos distante, 40 anos de sofrimento, 40 anos se sentindo culpado pela morte de alguém, acusado, como se a qualquer momento alguém batesse a sua porta para levá-lo preso. 40 anos afastado. Mas depois de um tempo, Moisés entendeu como esses 40 anos o prepararam para libertar todo um povo das garras do Egito. José, você deve conhecer a história de José, um homem de Deus, dentro de uma família, amadíssimo pelo pai, e amava demais o seu pai, ao ponto que os outros irmãos tinham ciúme. Numa crise de ciúme, os irmãos se juntaram e resolveram matá-lo. Aí um deles interviu dizendo: olha, ele é nosso irmão, é nosso sangue, se nós o matarmos, uma maldição vai recair sobre nós, então vamos vendê-lo como escravo. José não podia entender a crueldade de seus irmãos. Depois, vendido como escravo, o seu senhor se encantou com ele e fez dele um homem de muita confiança. Era escravo, mas não vivia como escravo. Aí a mulher deste homem se apaixona por ele, quer levá-lo para a cama, e como ele não aceita que aquele adultério entre na sua vida, aquela mulher rasga a própria roupa e começa a gritar dizendo que ele tentou estuprá-la, e ele é preso e obrigado a enfrentar muitos anos de prisão por causa do falso testemunho daquela mulher. Mas em nenhum lugar da Sagrada Escritura se diz que ele não sofreu, mas que em meio ao sofrimento ele confiou. E aí você viu no que deu. A confiança que José depositou em Deus o preparou para ser um príncipe no Egito. E a salvação de uma nação, de todo o seu povo, inclusive dos irmãos que o venderam como escravo, e do próprio pai, veio por meio de tudo aquilo que parecia uma desgraça. Ele não entendia, mas lá na frente ele viu que Deus escreve certo por linhas tortas. Jacó, que era o pai de José, ele não podia entender a estranha providência que permitiu que José fosse arrancado do seu amor de pai, mas viu a glória de Deus diante do seu filho tornado governador da nação mais poderosa que existia naquela época. Talvez seja assim na sua vida.
Talvez seja desse jeitinho com você e você venha repetindo há vários dias: Senhor, eu não entendo porque o Senhor deixou esse meu ente querido ser levado. Eu não entendo, meu Deus. Eu não entendo porque o Senhor permitiu que essa aflição me castigasse. Eu não entendo esses caminhos tortuosos pelos quais o Senhor está me guiando, porque parece que eu estou andando em círculo, às vezes parece que eu não saio do lugar. Eu pensava que a minha vida ia avançar e parece uma pirambeira a minha vida. E eu olho e procuro uma razão de ser para isso e só consigo chegar a uma conclusão: eu não entendo. Eu confio que o Senhor está me levando, mas eu não consigo entender. Talvez nessa manhã você esteja rezando e dizendo para Deus: eu não entendo porque foram desmantelados os planos que eu achava tão bons. Eu já estava sonhando, tudo parecia ir tão bem. Por que, meu Deus? Eu não entendo porque as graças de que eu preciso estão demorando tanto para vir. Quando eu vejo na Canção Nova, quando eu vejo no grupo de oração, quando eu vejo na igreja, quando eu vejo na história das pessoas tantos testemunhos de pessoas que pediram e alcançaram, por que para mim não? Por que está demorando tanto para vir? Meu amigo, minha irmã querida, você não tem que entender todos os caminhos de Deus. Não tem, inclusive, porque não consegue. Porque Deus vai levar você por caminhos que você ainda não percorreu. Não adianta a gente dar referências para uma pessoa de um lugar onde ela nunca esteve. Você já deve ter feito essa experiência de chegar em uma cidade que você não conhece. Eu faço isso sempre. Aí você pergunta para a pessoa: como é que eu chego ao restaurante tal? Como é que eu chego a esse supermercado? Como é que eu vou a esse ponto? Aí ele vira para você e diz assim: sabe tal lugar? Aí você responde: não. E aquele outro assim, todo mundo conhece aqui? Também não. Por que você não conhece? Porque eu nunca estive aqui. Não adianta dar referência. Não adianta Deus dar referências a você de um caminho que você ainda não percorreu. A única coisa que você vai poder fazer é confiar. Confiar que de todas as maneiras Deus dirige a sua vida. Põe a sua confiança nele, não no caminho. O caminho a Deus pertence. A sua confiança não é porque o caminho está bonito, está reto. A sua confiança é porque Deus está com você. E olha, mesmo que pareça que você está descendo cada vez mais e chegando ao fundo, não importa se a gente vai fundo ou se a gente sobe às alturas, se Deus está conosco. Deus não espera que você entenda tudo. Deus não espera que você compreenda todas as palavras dele de imediato. Como ele não condenou nem Marta nem Maria pela pergunta e pela repreensão, pela bronca que elas deram nele. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Era uma bronca. Jesus não fez conta. Chorou pela dor que as duas estavam vivendo. Deus não espera que você compreenda tudo. Você não espera que o seu filhinho entenda tudo, não é verdade? Você tem filho? Tem filha? Eu tenho certeza que você que é pai, que é mãe, quando dá uma ordem para o seu filho, você não espera que ele compreenda tudo o que está por trás daquela ordem. Até quando ele é muito pequeno. Não dá para ficar argumentando. Não é não, sim é sim. Ah, mas por que não? Porque eu sou seu pai, eu quero o seu bem e você vai fazer o que eu estou lhe mandando. E ele se contenta. E você de verdade não espera que ele compreenda. Você espera que ele confie em você. Não é assim? Quando você diz a um filho que te pediu para sair à noite: não, você não vai. Ele não entende. Ele pensa que você não confia nele. E muitas vezes sofre com a sua decisão. E você não espera que ele compreenda. Porque na idade dele você não compreendia. O que você quer? Que ele confie em você. Não é isso? O que Deus espera de você é que você confie nele. E um dia você vai ver a glória de Deus nas coisas que você não entende. Hoje você não entende.
Mas amanhã você vai agradecer a Deus pelo que está acontecendo hoje. Porque você vai ver que um plano de graças, de vitória, uma verdadeira glória estava sendo preparada para você nesses dias de sofrimento que você não compreendeu. E quem dirá se a salvação da sua família não virá por meio desse sofrimento que hoje você está enfrentando, hein? Quem te garante que o que você está passando hoje não está livrando você da sua morte no dia de amanhã? Quem te garante que esse afastamento, que esse desvio no percurso vai colocar no seu caminho a pessoa mais importante da sua vida e que você ainda não conheceu? Quem dirá do que o futuro amoroso que Deus preparou para você lhe reserva? Deus espera apenas que você confie nele. Você pode dar esse voto de confiança a quem nunca falhou com você? Confie no Senhor. Você só vai ganhar. Você não tem nada a perder, a não ser as suas tristezas, as suas decepções, a sua depressão. Você não tem nada a perder, a não ser os seus rancores, as suas angústias, as suas tristezas. Você não tem nada a perder, a não ser aquilo que há muito você já gostaria de ter perdido. Confie no Senhor.